As pessoas perguntam muito como é que eu fiz para ser aprovado em 6 meses no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, ainda conquistando os primeiros lugares, né? E eu costumo dizer para as pessoas que eu fiz aquilo que a concorrência não estava fazendo. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 25 anos. Eu já aprovei mais de 23 mil alunos nos mais diversos concursos, mas eu apliquei um método que eu usei para ser aprovado para ensinar as pessoas a estudarem. E isso realmente mudou, né? Foi um ponto de inflexão na forma das pessoas estudarem para concurso. Desde 1998 eu faço as pessoas terem uma outra abordagem. E aí você me pergunta, você estudou 6 meses? Bem, quero dizer para você que em janeiro de 1996 eu servia no Comando Geral de Fuzileiros Navais, eu era capitão-tenente e eu estava com a minha vida tranquila quando um amigo meu, Petersen, Fábio Petersen, me disse que ia ter concurso para a Receita Federal. Eu queria vir morar no Paraná para me casar com a minha esposa, que não queria morar no Rio de Janeiro, e eu falei, vou passar nesse concurso, né? E eu me matriculei num cursinho preparatório chamado Academia do Concurso Público, fui lá assistir às aulas e no final de semana eu fui fazer o simulado e eu fiquei em último lugar. Em último lugar naquela turma. Turma que inclusive tinha colegas aprovados, autores de livros como Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. O pessoal já estava voando baixo realmente, né? E aí eu percebi que eu precisava, que a minha bagagem anterior da escola naval, do colégio naval, não ia ser suficiente. Eu estava fazendo também um mestrado na Marinha na área de administração e conceitos, né, como ciclo PDCA, matriz SWOT, diagrama de Ishikawa, foram elementos que me levaram a organizar. Tinha uma disciplina chamada Organização e Métodos. Me levaram, me inspiraram a organizar a minha preparação. Eu precisava trabalhar de uma forma diferente. Eu precisava tirar o atraso em relação àquelas pessoas que já estavam estudando antes de mim. Então eu precisava, em pouco tempo, porque a prova aconteceu 6 meses depois, no dia 7 de julho, eu acho, eu tive 6 meses completos para poder estudar. Eu precisava ver aquele programa várias vezes, né? Então eu estabeleci um mapa do que eu deveria fazer, que pudesse desenhar todas as minhas metas e micrometas. Isso com certeza foi uma diferença. Eu não estava mais perdido e eu não estava mais no ritmo da aula. Às vezes eu ia para a aula e sentava lá no fundo da cadeira, porque o que o professor estava falando lá não era mais o meu ritmo. Eu já estava num ritmo muito mais acelerado. Eventualmente eu pegava alguma dica, pescava alguma coisa com os alunos mais antigos. Mas o meu ritmo de estudo, né? Eu aproveitava o meu tempo morto, eu tinha que pegar um metrô da Tijuca até o centro da cidade, eu pegava uma barca do cais do primeiro distrito naval até a ilha, né? A ilha fiscal, que era onde o centro de instrução Almirante Vandenkolk tinha lá o meu mestrado, e eu peguei e consegui, né, fechar todo o programa de auditor fiscal da Receita Federal 4 vezes em 6 meses. A primeira passada foi mais demorada, eu levei 4 meses, mas depois eu fechei mais vezes a cada semana, né? E eu quero dizer para vocês também que eu não usei uma bibliografia. Quando eu comecei a estudar, eu comprei uma apostila que foi a primeira que eu encontrei de uma editora que inclusive tem até hoje, um apostilão. Diga-se de passagem, esse apostilão eu mastiguei em poucas semanas. E aí eu percebi que aquele material já não era suficiente. E aí eu adquiri um outro material que já era de Brasília, você tinha que encomendar. E eu também mastiguei aquele apostilão de Brasília, né? Eu nunca adotei algum material didático como bibliografia. Eu percebi desde o início que nenhum material didático seria suficiente para uma prova no nível como auditor da Receita Federal. Depois, ainda uma terceira vez, eu cheguei a São Paulo para comprar apostilas específicas por matéria, né, de uma editora que não existe mais, chamada Pro Concurso, né? E eu pude me aprofundar nessas disciplinas que eu percebi que era necessário. Na época foi tributário, contabilidade, economia, algumas disciplinas que eu percebi que precisava me aprofundar. E ainda na reta final
né? Eu fui para o aprofundamento. Naquela época não havia livros de editoras para concurso público e eu comprei livros acadêmicos. Eu lembro que eu comprei Eli Lopes Meireles, eu comprei José Afonso da Silva, comprei não sebo José Afonso da Silva, Eli Lopes Meireles era zerado. Comprei também livro de tributário, Hugo de Brito Machado, foram algumas matérias que eu escolhi para me aprofundar realmente. Então veja que eu tinha um mapa, eu escolhi diferentes veículos para cada situação e cada momento, não um material didático único, não tinha naquela época assinatura vitalícia hereditária, um único material com infinitos PDF videoaula que você não acaba nunca. Não, 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 isso é besteira, né? Pelo contrário, peguei diversos materiais, alguns eu usei mais tempo, outros eu usei menos tempo, muito descartável, né? E toda semana eu fazia simulado lá, presencial na academia do concurso, não tinha site de questões, né? Então, para conseguir simulado era lá, e eu sempre fazia simulados para poder verificar quais eram as matérias que eu estava indo melhor ou pior, onde é que eu precisava investir mais. E daí surgiu o método MVT, Mapa, Veículo e Traqueamento, o mapa que planejava minhas micrometas de estudo, né? O direcionamento, o veículo deu a entender que precisava de diferentes formas de material didático, não uma bibliografia, mas sim uma biblioteca, né? E o traqueamento, de sempre eu estar percebendo e avaliando, né, em relação aos outros concorrentes, em relação às disciplinas, aonde é que eu devo forçar mais, tá? E com isso eu vi todo o programa várias vezes. Quando eu cheguei no dia da prova, eu já tinha certeza que eu ia ser aprovado. Eu sentei na prova, né, sabendo que eu tinha visto todo o edital várias vezes. Óbvio que eu estudei todos os dias com constância e regularidade. E esse método que eu estou falando para vocês que eu usei para ser aprovado, eu vou ensinar para vocês num evento online e gratuito chamado Aprovado Concursos Fiscais, em que eu vou ensinar você que quer ser aprovado para a Receita Federal, para auditor do Trabalho, para o Banco Central, para auditor do Cefaz estadual, para auditor do ISS municipal, qualquer concurso da área fiscal. Eu vou ensinar você nesse evento de 4 dias gratuito. Você pode se inscrever gratuitamente na descrição do grupo. E aliás, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, porque isso vai fazer com que outros conteúdos apareçam para você. Compartilha nos grupos de WhatsApp com a galera, né? E deixa o seu comentário. O que você achou da minha história? O que você achou desse vídeo, né? Tamo junto aí, né? Até a próxima.